Olá, amigos da Sala 57. Voltamos aqui porque eu preciso fazer a reflexão também do dia de hoje, segundo Samuel, capítulo 12. Há poucos momentos eu mostrei para você como a sua fidelidade a Deus pode te levar à morte. E você e eu precisamos estar preparados para isso. Segundo Samuel, capítulo 12, nos fala agora de um outro personagem, Natã. O profeta Natã recebe a ordem de Deus de ir até Davi e fazer com que aquilo que ele havia feito em oculto ficasse evidente para Davi e para Betseba, que Deus conhecia todas as coisas. Queridos amigos, não há nada que você e eu façamos em oculto que fique escondido ou que não esteja revelado diante dos olhos de Deus. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, porque nada passa despercebido aos olhos do grande Deus eu sou, né? Aos olhos do Eterno. Natan então chega para Davi e conta aquela história que você leu aí hoje no capítulo 12, e Davi fica extremamente indignado diante de um homem que pratica tamanha injustiça. E Deus usa uma parábola para que o coração do rei fosse quebrantado e que o rei voltasse à consciência diante do pecado que ele havia cometido. E então Davi diz que quem fez aquilo, né, na parábola que Natan conta, ele fala, deve pagar 4 vezes mais. Aí Natan, no verso 7, diz, esse homem és tu. E aí então Davi abaixa a cabeça e Natan fala para ele toda a mensagem de Deus, né? E aí ele relembra como Deus o chamou de uma família pequena, como Deus o livrou da mão de Saul, da perseguição, como Deus o constituiu rei. Como se não fosse pouca coisa, o Senhor lhe daria tantas quantas qualquer uma das mulheres do povo de Israel. Mas não havia necessidade alguma do rei cometer tamanho, tamanho pecado e tamanha desonra sobre o Deus de Israel. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Às vezes nós pensamos que as nossas ações elas estão desassociadas de Deus, mas não estão. As ações e as decisões que você e eu tomamos, elas refletem diretamente no Deus que nós servimos. De que forma? Porque da seguinte forma, se você pronuncia e vive dizendo aos outros que é um cristão, mas se o seu testemunho não evidencia isso, você traz desonra ao nome de Deus. E quantas vezes nós não escutamos por aí, né? Pessoas que dão mau testemunho, e aí o ímpio, o incrédulo, tem o direito, né, de falar assim, ó, ainda diz que é crente. Você já viu pessoas dizerem assim? Então, muito cuidado com aquilo que você testemunha, com aquilo que você faz, porque a sua vida está diretamente associada ao seu Deus, assim como a vida de Davi estava associada a Deus. Deus o ungiu como rei de Israel, então esse pecado não poderia ficar encoberto. Esse grave pecado não poderia ficar impune. E então o Senhor manda Natã repreender Davi. Davi diz, pequei contra o Senhor, né? Ele reconhece rapidamente o seu pecado. Ele não se justifica, ele não se defende, ele não contra-argumenta com Deus. Ele abaixa a cabeça e pede perdão. Deus, então, dá uma dura reprovação para Davi, né? Ele disse que, e nós vamos ver isso mais à frente, que as mulheres de Davi seriam tomadas à luz do dia e outros homens iriam coabitar com elas. Nós vamos ver isso. Isso vai acontecer mais à frente. Você vai ver o que acontece no desenrolar da vida de Davi como consequência desse pecado. E então a criança, ela nasce enferma, passa 7 dias, Davi ali jejua por ela, ora,
para ver se o Senhor restaura, mas Deus não restaura a saúde da criança e a criança morre. E depois dos 7 dias, Davi retoma ali, né, suas forças. As pessoas não entendem, né? Porque acharam que ele iria ter um colapso, quem sabe de loucura. É interessante o que Davi fala, ele diz assim: quando ela estava viva, eu jejuava e intercedia para que Deus pudesse mudar, mas agora que ela está morta, por que jejuaria eu? Amigos, não é o nosso tema de hoje, não é essa ênfase que eu quero dar, mas a Bíblia ela deixa muito claro para mim e para você o que acontece com a pessoa quando morre. Se você tem dúvidas sobre o estado dos mortos, né, você pode receber de forma gratuita um guia de estudos para que você compreenda cada vez mais as revelações bíblicas sobre esse e outros assuntos que são, para algumas pessoas, polêmicos e enigmáticos, tá bom? Davi, então, sepulta a criança e ele, né, toma Betseba por sua esposa, de uma vez por todas, e ela, então, fica grávida de mais uma vez, e aí o verso 24 diz que ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão. Você se lembra quando Deus diz que Davi não seria o homem que construiria o templo, mas que seria o sucessor dele, e que Deus daria o trono, né, de Israel à família de Davi, a descendência dele? Deus coloca exatamente agora essa descendência na linha mais uma vez, através de Salomão. Nós vamos conhecer um pouco mais da vida de Salomão quando chegar o momento, mas eu quero que você entenda uma lição muito importante agora. Deus, ele pode transformar fracassos em vitória. Deus pode transformar fracasso em vitória. Amigos, você sabe o que Davi imaginava todas as vezes quando ele olhava para Betseba? Ele imaginava a cena dele mandando Urias levar a carta de morte dele mesmo para Joabe. E isso ficava atormentando a vida dele, a mente dele. Não que fosse necessário ele ficar se punindo por aquilo, mas você sabe, assim como eu, que quando nós cometemos alguns erros, que as marcas são evidentes, a nossa mente, vez por outra, é levada de forma muito rápida a nos relembrar do nosso fracasso, da nossa derrota, da nossa decepção e da nossa frustração. Eu não consigo imaginar uma noite Davi deitando ao lado do Betseba e não imaginar, por um momento sequer, de o que ele havia feito para que aquela mulher fosse sua. Você entende? O pecado ele deixa marcas terríveis na nossa mente. Mas Deus ele tem uma extraordinária habilidade de fazer você e eu voltarmos muitas vezes aos nossos locais de fracasso para poder, a partir dali, reescrever uma nova história. O filho do adultério, o filho que nasceu literalmente em 2 pecados, né? Que todos nós nascemos em pecados, mas concebido como foi esse é duplamente, se assim nós podemos dizer. Ele era exatamente o fruto da frustração, do fracasso, do pecado daqueles 2 seres humanos, Davi e Betseba. Mas agora Deus reescreve a história deles dois, dando um novo filho, chamado Salomão, e o Senhor o amou. Deus não amava o outro filho deles? Amava, porque Deus ama todos os seres humanos. Mas Deus estava reescrevendo a história deles dois. Assim como hoje, o grande eterno quer reescrever a sua história. Eu quero que você permita e receba de Deus uma nova página, uma página em branco. Assim como Davi se arrependeu naquele momento diante do seu fracasso, diante da sua derrota, diante da sua frustração, você e eu também podemos fazer isso a qualquer momento, para que possamos assim permitir que Deus escreva na nossa vida uma nova história, um novo futuro, diferente e vitorioso ao lado dele. Recebe a bênção desse dia
recebe a bênção dessa palavra e o cumprimento dela em sua vida. Posso ouvir você dizer amém? Que Deus te bendiga, que o Espírito te guie e que você reflita a face de Jesus Cristo. E amanhã estamos juntos na sala 57.